Olá a todos que estão assistindo o programa Cidadão. Hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho. Para dar informações sobre isso, eu vou conversar com a advogada Cíntia, que vai dar maiores informações. Doutora, primeiramente, existe alguma previsão legal, alguma legislação que trate sobre o acidente de trabalho? Então, nós temos uma lei, que é a Lei 8.213 de 91, que é uma lei que fala sobre os planos de benefício da Previdência Social. Então, dentro dessa lei, existem vários artigos que trazem a previsão sobre o acidente de trabalho, mas mais especificamente sobre o benefício que o INSS paga para aquelas pessoas que sofrem um acidente de trabalho. E o que caracteriza ou configura, por fim, um acidente de trabalho? Bom, o acidente de trabalho não é só esse acidente típico que nós conhecemos, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que cai de uma escada, ou, enfim, que sofre algum tipo desse acidente típico, né? Além desses acidentes, nós temos também aqueles acidentes, são os atípicos chamados, né? Que são doença do trabalho, doença profissional, e também os acidentes de trajeto. Esses acidentes de trajetos e esses acidentes atípicos seriam o que exatamente? Bom, os acidentes atípicos seriam aquelas doenças do trabalho. Então, por exemplo, daquelas pessoas que exercem atividades com esforço repetitivo. Então, elas podem chegar a ter o que chamamos de LER, né, que são lesões por esforço repetitivo. E o acidente de trajeto é aquele acidente em que a pessoa está se deslocando de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E ela sofre algum tipo de acidente, seja de qualquer veículo que ela esteja, veículo automotor, bicicleta, moto, ônibus, de qualquer forma, é configurado também o acidente de trabalho. Em relação à responsabilidade da empresa, né, em relação ao seu empregado que, porventura, sofre algum tipo de acidente de trabalho, quais são? Bom, primeiro nós indicamos sempre que a empresa, em eventualmente um acidente, ela procure a ajuda de um profissional, né, encaminhando o empregado para o hospital, ou dependendo do qual é a gravidade do acidente, né. Então, encaminha esse empregado primeiramente para ter esses atendimentos médicos e deve também ser emitida a comunicado de acidente de trabalho à Previdência Social. O prazo para esse comunicado, nos casos de um acidente que não tenha morte, um acidente menos grave, é o próximo dia útil do acidente, e no caso de morte, a comunicação tem que ser imediata. Em relação aos custos deste empregado que, por decorrência desse acidente, vai ficar afastado, qual que é a responsabilidade da empresa nesses custos e qual a responsabilidade do INSS para dar o apoio a essa pessoa que sofreu um acidente? Bom, com relação à responsabilidade, até o 15º dia do afastamento é por conta da empresa, corre por conta da empresa. A partir do 16º dia, as despesas de pagamento de um benefício correrão por conta do INSS, né? Claro que é sempre bom lembrar que a emissão desse CAT que nós falamos, né, é um comunicado para realmente a Previdência poder ter conhecimento de que esse acidente existiu e, por um acaso, a partir do 16º dia, se for o caso, essa pessoa receber o auxílio previdenciário, que é o auxílio doença acidentária em razão do acidente de trabalho. Em relação à estabilidade, que eu acho que é um assunto que interessa bastante gente que tem um acidente, né, ou uma doença, como você falou, como que é a questão da estabilidade? O empregado ele tem a estabilidade após o retorno, né, do tempo de afastamento desse acidente? Bom, a lei ela é bem expressa, esta lei, né, com o que eu falei anteriormente, ela é bem expressa ao dizer que o empregado ele tem direito à estabilidade se ele ficar afastado em razão da percepção deste benefício de auxílio acidente. Se ele estiver recebendo esse benefício, que é só a partir do 16º dia, aí quando ele retorna, ele tem a estabilidade de 12 meses. Naqueles casos em que só há o afastamento por até 15 dias, aí não tem a estabilidade. E o que as empresas podem fazer ou investir na questão de maneira preventiva para evitar esses acidentes, evitar que acidentes de trabalho ocorram? Bom, a primeira dica que a gente sempre dá para as empresas é que elas estejam sempre controlando a utilização dos equipamentos de segurança, que são os EPIs, né? Então, essa é a primeira, porque não adianta só a empresa conceder os equipamentos de segurança, ela tem que fiscalizar a sua utilização também, né? Muitas vezes os empregados até não gostam de usar, às vezes alguns equipamentos de segurança não são tão confortáveis de se utilizar, mas é para a sua própria segurança, né? E aí fazer também palestras que conscientizem o empregado da importância do equipamento de segurança, especialmente em atividades de risco, como construção civil, por exemplo, né? A utilização do equipamento e também investir em treinamentos, né? Treinamentos para que torne esses empregados capacitados. Uma vez que eles estejam capacitados e tenham ciência disso, certamente há uma grande redução da quantidade de acidentes que podem ocorrer. Em relação aos impostos desses funcionários que ficam afastados aí até uns 12 meses, é obrigação da empresa de continuar recolhendo esses impostos ou não tem isso?
O FGTS, sim. O FGTS, em razão de acidentes de trabalho, em que a pessoa fica afastada pelo benefício de auxílio acidentário, a empresa continua fazendo os recolhimentos do FGTS, mas a partir do 16º dia, aí quem vai pagar realmente o salário, que daí não é salário, né, seria o benefício, daí vai ser o INSS. 15 primeiros dias a empresa, a partir do 16º dia o INSS. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações, por receber a gente, atender. Então, o pessoal que está nos assistindo, então, pode tirar algumas dúvidas e ter algumas informações sobre o acidente de trabalho. Nana Costa, para os estúdios da ETV.